Saber usufruir da terra com certeza traz muito mais lucro que simplesmente explorar. É importante saber como preservar o solo e garantir que ele será fecundo o suficiente para gerar seus frutos. Esse pensamento fez com que o proprietário desta fazenda contratasse Josiel e Namir para recuperar esse espaço. Josiel, qual é o processo que a gente observa aqui? O processo que aconteceu aqui, há anos passados, o proprietário teve um desmatamento. Com a questão do desmatamento, essa retirada da vegetação, o solo ficou sem a cobertura vegetal. Sem essa cobertura vegetal, toda a questão da chuva, do impacto da água no solo, veio ocasionando a questão da erosão. A erosão em si, ela promove a movimentação. Essa perda do solo, o solo fica solto, fica desfragmentado, fica sem liga. E isso ocasiona assoreamento na parte mais baixo, na calha de um rio, de uma nascente, de um corpo hídrico. Provavelmente vai ocasionar um impacto ambiental local e difuso na parte mais baixa. Porém, recuperação disso daqui, qual o ponto principal? Topografia do local, você identificar os pontos mais altos, mais baixos, processo de curva de nível. Entra com um processo de recuperação de área degradada, que é chamado de PRAD. Esse PRAD vai recuperar essa área em um determinado prazo. Porém, o proprietário ele pode, se ele tiver um investimento maior, ele pode recuperar em um prazo menor, vamos dizer de 5 anos. Se ele for em um processo mais natural, implementando a vegetação no interior da cava, ele pode demorar em um prazo de 15 anos. Então isso é um processo que vai depender do proprietário rural e também da equipe que estiver trabalhando junto a esse trabalho. E qual é o prejuízo para um proprietário rural de ter uma vossoroca dessa? O prejuízo do proprietário rural é a perda do solo e a perda do perímetro da propriedade. Então, por exemplo, nessa área aqui ele não pode criar a questão dos animais. Então, se ele tiver uma criação de bovinos aqui, é um prejuízo no qual o animal pode cair em uma cava dessa daqui de 4, 5 metros. Provavelmente, ele perdendo esse perímetro, ele vai ter um estresse em outra área no qual vai ter o cultivo do animal, da pastagem, enfim. Então, isso é um prejuízo que o proprietário tem, claro, vindo-se da questão da má educação, da má informação ambiental há anos passados. Então, na sua opinião, você acha que dá para se ter uma propriedade rural, criando gado, plantando e ainda assim ter uma qualidade ambiental? Hoje o sistema da parte agropecuária, ela tem que ser linkada à questão ambiental. Então, se hoje tiver um proprietário que tem uma propriedade, independente das circunstâncias que for, e ele tiver a consciência ambiental, ele dá para produzir ela 100%, tendo o seu percentual de 20% da reserva legal, mantendo o seu equilíbrio ambiental e, óbvio, a propriedade sendo sustentável. É o principal ponto da nossa parte de consultoria ambiental, é indicar o proprietário rural como manter o equilíbrio nessa propriedade e manter a sustentabilidade nela e ela ser autossustentável. Ela mesma vai produzir o seu próprio sustento financeiro para ela. Além desse, encontramos outros deslizamentos de terra provocados pela erosão. Eles são denominados vossorocas. Bom, aqui a gente está dentro de uma outra vossoroca e eu queria saber, é tão comum assim a gente ver tantas vossorocas de uma propriedade só? Logicamente que uma desse tamanho, desse porte, é difícil encontrar. Mas é comum encontrar uma de porte menor, porque hoje em dia a gente encontra várias propriedades que não tem a mata, não está reflorestado e acaba ocasionando isso aqui. Se ficar muito tempo sem essa proteção da mata, acontece ficar em grande escala como está essa aqui. Como é que é para recuperar essa área? Bom, não é fácil, é muito complicado para recuperar, mas é gratificante no final porque a gente vê o resultado. Aqui a gente faz a identificação da área. Num raio de 50 metros da nascente, a gente faz o reflorestamento. Mas para fazer o reflorestamento, a gente tem que fazer análise de solo para saber qual nutriente que esse solo, que essa terra está precisando. E tem que fazer a identificação também da vegetação, porque não é qualquer vegetação de acordo com o bioma do local. Aqui no caminho a gente encontrou esse cupinzeiro. E olha que legal,
tem um fungo saindo dele. O fungo, na verdade, cresce lá dentro, mas na hora de se reproduzir, ele coloca essa parte aqui de fora, que é a parte reprodutiva dele. Quer dizer, então, que aqui onde a gente está, antes a água brotava aqui? Isso. Essa área aqui é uma área onde existia a nascente anteriormente, antes do desmatamento. Essa parte rochosa, a nascente, ela está localizada aqui abaixo. Com a questão da movimentação do solo, que é a erosão, que é o assoreamento, essa área veio a perder esse volume, a nascente perdeu essa sensibilidade de brotar a água, então isso veio a perdendo o volume da água que era originado nesse ponto. Posteriormente, na parte abaixo, a questão da nascente, ela continuou ainda ter o percurso normal, porém, essa água com o menor volume, tendo o seu prejuízo de potabilidade, de volume de água. Então quer dizer que se esse proprietário aqui não cuidar dessa área, essa terra pode continuar descendo e inclusive tapar essa água que ainda brota ali embaixo? Isso. Há um mês atrás nós estivemos aqui e fizemos todo o levantamento topográfico nessa região. Com o passar desse um mês, o solo movimentou. Essa movimentação do solo prejudicou ainda mais a nascente, pelo ponto de que toda a chuva existente em nossa região, ela acaba movimentando essa erosão, esse solo. E esse solo lixiviado para a parte mais baixa acaba assoreando essa nascente, acaba cobrindo essa nascente. E aí ela perde sua vazão, a questão da vazão hídrica do solo, da nascente. Aqui onde eu estou era onde a água passava anteriormente. A gente espera que com o trabalho do pessoal, essa água volte a passar por aqui.